Olá, que bom estarmos de volta. Esse assunto muito empolgante sobre a Igreja de Deus. Paramos na pergunta de número 4, como Satanás não pôde destruir Jesus enquanto esteve na terra, o que ele fez com a igreja. E vimos então as perseguições, né? 2 versículos sobre perseguições, mas nós também temos bênçãos, né? Esses versículos finais aqui, onde diz essa frasezinha no final do parágrafo, né? Ele também prometeu bênçãos àqueles que suportassem a perseguição com fidelidade e perseverança. Vamos ver lá Mateus 5, verso 10. Mateus 5, verso 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, junto às bem-aventuranças, existe uma bênção especial para aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Mas aqui não está se falando da justiça humana, e sim da justiça de Deus. Aqueles que fazem a vontade de Deus e agem conforme as orientações que Ele dá. Então, é uma bem-aventurança para aqueles que fazem a vontade de Deus, tem o testemunho de Jesus, que é uma das características da Igreja de Cristo, né? 1 Coríntios 4, verso 12, também traz uma bênção para nós, né? E nos fadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Então aqui Paulo está falando sobre ser bons mesmo em meio à dificuldade, né? Nos fadigamos quando trabalhando com nossas próprias mãos. Então estamos cansados, fatigados, lutando, e quando somos injuriados, nós bendizemos o outro. E quando somos perseguidos, suportamos a perseguição. Então tem muita gente por aí defendendo um monte de ideia, um monte de coisa, aí quer estar por cima, quer ser superior, né? Sou maioral, entendo mais do que o outro. E aí começam então a surgir as grandes ideias e mais uma vez caímos no engano de Satanás e abrimos uma nova linha de pensamento, ou seja, uma nova igreja, mas que não tem a mensagem completa, ok? Então, somos bênção onde estamos. Para ser igreja de Deus, temos que ser bênçãos, né? Tem mais aqui, tem Coríntios ainda. Vamos lá, temos aqui ainda 2 Coríntios 4, verso 9. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Tem até uma música muito bonita do pessoal da Novo Tempo que fala, né, sobre esse tema aqui de 2 Coríntios 4, verso 9. E, aliás, 2 Coríntios 4 como um todo, né, cantado pelo pessoal da Novo Tempo e no CD acústico, e é muito bacana, é um hino muito bonito, né? Mas eu não posso cantá-lo. Apocalipse 2, verso 10. Não posso cantá-lo porque não é minha praia, né? Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A promessa, então, de vida eterna, uma coroa, para aquele que for fiel até a morte. Mas fiel a quê? Fiel a Cristo, fiel a Deus, fiel à sua vontade, fiel à verdade bíblica, né? Então temos que englobar uma série de características aí para que a nossa fidelidade seja completa, né? Então tem muita gente pregando um monte de loucura, de doideira por aí, mas não é bem assim. A vontade de Deus, ela é superior a tudo, e ela é boa, ela é pura, ela é agradável a nós e nos faz bem. Vamos para a pergunta de número 5. Pergunta de número 5. O que aconteceu com a igreja diante da perseguição do dragão? Apocalipse 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Lembra que eu havia comentado sobre isso? Onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Apocalipse 12, verso 6. Tá? Então a mulher, a igreja,
fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela o sustentem durante 1260 dias. Então aqui há uma série de conversões aqui, de explicações. A gente vai acompanhar aqui esse texto, tá? E vamos tentar ser prático, porque o texto em si já explica, né? Então ela fugiu para o deserto e ali ficou durante 1260 dias. Nós chegamos agora à profecia dos 1260 dias, né? Assim como águas representam multidões, Apocalipse 17, verso 15, o deserto significa lugares despovoados. Se aplicarmos o princípio de um dia por um ano, de Ezequiel 4, versos 6 e 7, e Números 14, verso 34, aos 1260 dias proféticos, estamos diante de um período de 1260 anos. Vamos dar uma olhadinha nesses textos, antes da gente prosseguir? Tá? Então aqui nós estamos em Ezequiel capítulo 4, versos 6 e 7. Quando tiverdes cumprido estes dias, dar-te-eias sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. Tá? Então aqui Deus está falando para Ezequiel. Aí o verso 7 ele explica essa conversão dia a ano. 40 dias te dei para cada dia por um ano. Voltarás pois o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Então, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Tá? Mais um verso aqui, Números 14. Após a situação lá dos espias, né, 40 dias ficaram espiando a terra prometida. Quando voltam, o povo então não tem fé suficiente para assumir aquilo que era deles por herança. Afinal de contas, Abraão havia comprado aquelas terras, tá? Ninguém estava invadindo terra de ninguém. Era algo que pertencia a eles, e Deus tinha prometido que iria libertá-los e levá-los de volta para casa. E eles então chegam lá, encontram a terra ocupada e não têm fé suficiente de que Deus daria a eles o que era deles por direito. Muitas vezes as pessoas pensam que Deus chegou arbitrariamente para entregar aquela terra na mão daquele povo. Mas não foi bem isso. Abraão havia passado por ali, tinha comprado aquelas terras e vivia ali comprando cada pedaço. Tá? Quando Isaac nasce, ele manda buscar uma esposa para Isaac no meio da sua parentela, mantém tudo em ordem com o seu povo, cada centavo que ele tinha que dar em troca daquelas terras foi dado, ele não ficou com nada, né? Que dissesse respeito àquele povo ter direito à herança daquela terra. Aquela terra era da descendência de Abraão por herança, tá? Pago centavo por centavo. Então Deus vai restabelecer o povo. O povo não confia. E aí Deus então faz essa profecia aí, ó, tá? De Números 34. Quem está ditando esses livros aqui, conversando para que seja escrito, é Deus e Moisés. Então o livro de Números foi escrito por Moisés, tá? E Deus é que está ali conversando e colocando toda a história. E Moisés estava presente nesse dia aqui também. Então, segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Então Deus mostraria para o povo, no meio do deserto, o quanto ele ficou desagradado por falta de fé. O povo não teve fé em Deus de ter a terra restabelecida, e isso desagradou a Deus. Então quando a gente não tem fé também, a gente desagrada a Deus. Não é fé para fazer a nossa vontade, mas é fé para fazer a vontade de Deus. Aquela terra não era um presente que Deus estava dando àquele povo rebelde, desobediente, mas era a herança comprada e adquirida com trabalho e dinheiro e bênçãos dos céus. Então Deus havia dado sim, mas não de maneira
arbitrária, retirando a terra e entregando então para Abraão. Tá? Abraão pagou cada centavo daquela terra. Então nós temos a explicação de 1260 dias convertidos na profecia, né? Tem a conversão de cada dia por um ano, né? E então dá 1260 anos, né? Por causa de ser dias proféticos, 1260 anos. Historicamente, esse período começou quando entrou em vigência o Edito de Justiniano, em 538, que concedeu ao bispo de Roma autoridade tanto religiosa quanto política. Então o Estado e a Igreja se unem. E aí então a Igreja ganha poder de Estado. E terminou em 1798, quando Napoleão Bonaparte enviou suas tropas comandadas pelo general Luiz Alexandre Berthier para aprisionar o Papa Pio VI, pondo fim à supremacia do Papa sobre outros soberanos. Durante 1260 anos, as tradições não bíblicas foram consideradas dogmas religiosos, os quais foram impostos pela lei civil, né? Então, os que se mantinham fiéis às verdades bíblicas eram perseguidos e às vezes martirizados. Tá? Então, aqui a gente tem a profecia dos 1260 anos, que começou em 538 d.C., durou até 1798, e os povos daquela época tinham que fazer a vontade ditada pelos dogmas da igreja e não a verdade revelada na Bíblia, conforme ela foi entregue pelos apóstolos. A igreja foi fundada pelos apóstolos? Sim. A igreja que nós estamos falando aqui, a igreja de Deus foi fundada pelos apóstolos. O problema foi o poder que Satanás usou sobre certos homens para então alterar a vontade de Deus, suprimir a verdade bíblica e retirar a Bíblia do acesso humano e então colocar as leis civis como tradições na igreja. Através de decretos e editos, se tornou a igreja então controlada por homens e não mais pela vontade de Deus, ok? Então, pergunta de número 6. Quais são as características determinantes da igreja verdadeira? Então, a igreja verdadeira de Deus, ela tem uma característica. Tá? Entenda que essas características, elas foram... a igreja verdadeira, ela foi alterada pelo inimigo de Deus, a fim de que o homem desagradasse a Deus. A gente viu lá a questão do princípio da obediência, tá? E o princípio também que a gente tem que observar bastante é da fidelidade, ser fiel a Deus, aquilo que Ele manda, aquilo que Ele determina. Então, que características determinantes da igreja verdadeira? Quais são essas características? Apocalipse 12, verso 17. Apocalipse 12, verso 17 diz assim, ó: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. O restante da sua descendência por quê? Porque a igreja estava sob perseguição, né? E essa descendência, eles tinham uma coisa em comum, algo que eles faziam, né? Então, o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. A igreja verdadeira é caracterizada por sua fé em Jesus Cristo como o único meio de salvação e pela observância a todos os mandamentos de Deus, conforme ensinados na Bíblia. Apocalipse 12, 17, 14, 12 e Êxodo 20, de 3 a 17. Também Lucas 23, 56. Vamos dar aqui uma olhadinha nesses versos bíblicos, né? Então, que caracterizam a igreja de Jesus Cristo. Vamos lá.
Apocalipse 12, 17, nós até já lemos aqui, né? Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. Qual é a perseverança dos santos que a palavra de Deus está dizendo? Apocalipse 14, verso 12. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ok? Quais são os mandamentos de Deus? Tá? Aí vai estar lá em Êxodo 20, verso 3 até o 17. Nós não vamos ler essa passagem toda agora, porque ela é grande e daria um tema especial só sobre ela. Na verdade, são os 10 mandamentos, né? Que o homem diz que foi resumido em 2, mas se você pegar os 2 e resumo, é algo que você faz sobre algo maior. Então, se você pegar o resumo e for desmembrar ele dentro daquilo que foi dito, você vai ver que são os 10. Os 4 primeiros referentes a Deus e os 6 seguintes referentes ao homem, tá? Lucas 23, verso 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Por que esse verso daqui está escrito junto nessa descrição dos 10 mandamentos? E logo após, né? É proposital aqui no estudo. Por quê? Para que você veja que o que mais dizem por aí sobre o mandamento que ele foi abolido, que é o mandamento do sábado, então nós não teríamos 10 mandamentos, teríamos 9, né? Aqui está dizendo que o sábado era guardado no período de Cristo. Se Jesus tivesse abolido os mandamentos, por que as mulheres que mais andavam com Cristo, que amavam Jesus, não conseguiram entender isso e não foram lá embalsamar Jesus? Mas guardaram o sábado e ao terminar as horas do sábado elas foram então cumprir aquele papel, né? E chegam lá, encontram Jesus ressurreto. E a gente então tem essa compreensão aqui, é muito fácil de entender isso. Não tem nada abolido, não tem nada que tenha sido mudado. Deus é um Deus constante, ele não muda. Quando Deus fala que muda, é porque ele está dando a oportunidade de participação, é isso que a gente tem que entender. Deus prevê um futuro de salvação para cada um de nós. Dentro da nossa linha histórica e do que Deus conhece sobre o futuro, há uma perspectiva de salvação para cada um de nós. O que acontece é que nós temos o livre-arbítrio e por isso escolhemos aquilo que às vezes nos afasta de Deus, né? Então, quando Deus abre esse leque, não é por ser arbitrário ou só fazer a vontade dele, mas é porque ele conhece o futuro e sabe das possibilidades da salvação, ok? Então, vamos em frente, né? Também o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, como Apocalipse 19, verso 10. Vamos ver aqui o que diz o espírito de profecia. Apocalipse 19, verso 10. Vamos lá. Tá, esse não está aqui para a gente ver. Lembrando que a gente está fazendo um teste, tá? Nós vamos aprimorando aqui, né? A possibilidade da gente estar trazendo a maneira mais fácil da gente confirmar o que a gente está falando. A gente não quer que você acredite apenas no que a gente diz, mas que você veja na Bíblia o que está sendo manifestado aqui através do estudo. Ou seja, a manifestação do dom profético, 1 Coríntios 14, verso 1. Esse aí tá, para a gente ver, né? Então, a manifestação do dom profético. 1 Coríntios 14, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, aqui Paulo está dizendo que a gente tem que procurar com zelo. Não é procurar qualquer coisa e de qualquer maneira. Não é na loucura, não é no entusiasmo, mas é ser zeloso. O que é ser zeloso? Observar, fazer com minúcia, né? Aquela coisa bem detalhada. Então, procurar esses dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, Paulo aqui está dando uma ordem, está dando uma orientação, né? Para que a gente procure profetizar.
Quando você prega sobre a volta de Jesus, você está profetizando algo que já está profetizado na Bíblia, sim. A Bíblia é um livro de repetição, tá? Porque nós sabemos hoje, através de estudos psicológicos, que pela repetição a gente aprende também. Como é que a gente é ensinado na escola? Chega uma fase de ensino que chega a ser enjoado, porque você vai estudar tudo que já estudou de novo, tudo que já estudou de novo. E com o tempo você vai perceber que o estudo de Apocalipse também é uma repetição. Você estuda, parece um assunto diferente, mas na verdade ele está repetindo a mesma história, né? Então, ao período profético, a gente está ainda na fase profética, né, na introdução, né, das profecias de Apocalipse, e depois a gente vai ter uma fase intermediária, né, e uma fase aí de profecias futuras, né, aquilo que acontecerão no futuro. Tá? Isso aqui para nós já está no período de coisas que aconteceram, né? Então, procurar com zelo. A igreja verdadeira de Deus, ela traz consigo esse espírito, esse dom profético, né? De testemunho, de manifestação do dom profético, para reafirmar a correta doutrina sobre Cristo. Então, manifestação profética que afirma ou reafirma a correta doutrina de Cristo, não é profecia ao esmo. Olha, não saia de casa hoje porque vai cair um relâmpago na sua cabeça. Isso não é ser um profeta, né? Aqui nós estamos falando de termos o dom de profecia para mostrar às pessoas que Jesus irá voltar, que Jesus é o Salvador, que Deus tem controle sobre todas as coisas. Profetizar usando a palavra de Deus. Tá? As pequenas coisas são importantes? Deus pode intervir a fim de auxiliar alguém? Sim, pode. Já fez muitas vezes na história, já faz até hoje, né? Muitos acreditam que há um momento marcado para morrer, então você é auxiliado porque não chegou a sua hora, mas também não é nada disso, né? Então, Deus dá essa condição, mas a gente tem que, como disse lá a passagem de Paulo, ser minuciosos para que a gente não caia no engano. Porque muitas coisas acontecerão e serão confirmadas, muitos falsos profetas, né? A Bíblia diz, será dado a eles o poder para realizar milagres, fazer profecias, até fogo descer do céu. Será dado poder aos falsos profetas. Então você precisa filtrar através do conhecimento bíblico. De onde é que está vindo? Para que essa profecia, para que esse milagre serve? Me auxilia de alguma forma a chegar aos céus? Me aproxima de Deus? Então essas são as perguntas que a gente tem que fazer. Além disso, o movimento guiado por Deus no tempo do fim para conduzir as pessoas às verdades bíblicas negligenciada, reconhece que, a partir de 1844, Cristo deu início à purificação do santuário celestial, obra que antecede seu retorno a esta terra, conforme Daniel 8,14. Vamos ler aqui de novo, que parece que eu deixei meio confuso o negócio. Além disso, o movimento guiado por Deus no tempo do fim para conduzir as pessoas à verdade bíblica negligenciadas reconhece que, a partir de 1844, Cristo deu início à purificação do santuário celestial, obra que antecede seu retorno a esta terra, conforme Daniel 8,14. Deixa eu ver se eu separei aqui Daniel 8,14 para a gente ver junto. Não separei. Então, tá. Cristo deu início, então, à purificação do santuário celestial. Essa igreja tem uma mensagem especial e a proclama em todo o mundo, conforme Apocalipse 10, 11, 14, 6 a 12 e Mateus 24, 14. Tá. Sim, Daniel 8, 14 a gente está separado, sim. Mas a gente aproveita que já leu tudo e vamos dar uma analisada no contexto geral aqui. Tá? 1 Coríntios, vamos ver, João 1, 4. As doutrinas sobre Cristo, né? Amados, não deis crédito a qualquer espírito,
Isso mesmo eu já comentei, né? Provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então há um falso profeta, não, muitos falsos profetas. Todo aquele que prega em benefício próprio, todo aquele que faz para que tenha bênção, né? Então, ou que prega meia verdade, porque meia verdade é meia mentira, e a mentira sempre vai prevalecer quando ela estiver inserida. Não adianta você colocar 100 palavras verdadeiras e uma mentirosa no meio, é como uma laranja podre. Se houver uma mentira, tudo aquilo que foi dito de verdade foi usado para te enganar, para fazer você acreditar na mentira que está inserida ali no meio. Então eu te digo 100 verdades, mas 100 verdades, 99 verdades e uma mentira, tudo ali caiu por terra. Né? Porque eu usei, aí todas as 99 verdades, né, foram artimanhas para eu chegar no sentido de implantar a mentira onde eu queria implantar. Aí continua no verso 2: Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Jesus Cristo veio em carne. Agora presta atenção no que esse verso está dizendo. Porque se você crê, ou se te ensinaram que Jesus Cristo veio como ser humano, mas viveu no espírito e separado, diferente do homem, é uma mentira. Porque aqui está dizendo que todo aquele que confessa que Jesus veio em carne. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Então não há como você chegar a Deus se não for pelo Filho. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. O anticristo é aquele que prega contrário a Jesus Cristo. Para o caminho do céu, então, só existe um caminho, que é Cristo. Se você exclui Cristo desse caminho, você se torna uma pessoa que trabalha, ou eu, ou nós, qualquer um de nós, trabalha contrário à pessoa de Cristo, que é o único caminho para se chegar ao trono de Deus, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Então João aqui está falando sobre o Filho de Deus, o caminho para se chegar a Deus, e que não há outra doutrina a não ser Jesus Cristo. A única doutrina que pode nos colocar diante do Pai é o próprio Jesus. Tá? Então esse é o dom, as doutrinas sobre Jesus Cristo. Temos que tomar muito cuidado com ela. A obra de Cristo, né? Daniel 8,14. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. Então aqui nós estamos dentro de uma profecia de 2.300 tardes e manhãs, que dentro dela existem várias outras profecias, né? Ela é dividida em várias. Eu acho que nós já lemos um pouquinho, já estudamos, vimos alguma foto sobre essa profecia 2.300 tardes e manhãs, mas você pode entrar aí também no Google e dar uma pesquisada, que vai aparecer uma linha do tempo e várias divisões dessas profecias, né? É só colocar lá 2.300 tardes e manhãs e você vai encontrar. Tá? Se você tiver preferência em algum material elaborado pela Igreja Adventista, você pode colocar na pesquisa 2.300 tardes e manhãs, na frente você coloca IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia, e vai aparecer os estudos aí relacionados à Igreja Adventista, ok? Então vamos adiante. A obra de Cristo que a gente está estudando, então Jesus está, Daniel 8,14, Jesus está trabalhando no santuário a fim de que ele fosse purificado. Isso aqui iniciou em 1844. Né? O santuário foi então purificado. Jesus passa do santo para o santíssimo. Agora ele está junto com Deus. Antes ele estava fazendo o papel do sacerdote, agora faz o papel do sumo sacerdote. Mas é um estudo bem longo isso aí. Então, a mensagem a todo mundo. A Igreja de Deus, ela tem essa característica, então. Apocalipse 10, verso 11, diz o seguinte: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, aqui Apocalipse está dizendo que precisa
né? Antes aqui a gente vê no verso 10, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quer dizer, quando eu estava degustando, né, João, degustando aquele livrinho, era doce como mel. Porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Por quê? Porque muitas vezes a mensagem não é agradável, as pessoas não se agradam de receber essa mensagem, então na boca é doce, é como se fosse um maná, né? Mas na verdade, quando faz a digestão, quando vem aquilo tudo, o que nós sentimos é angústia, né? E pesar por aqueles que muitas vezes não creem, né? E daí então a coisa fica muito complicada. Apocalipse 14, de 6 a 12, também fala sobre características desta igreja, né? Da igreja de Deus. E tem muita gente fazendo esse trabalho, mesmo estando fora da igreja adventista, tá? Isso não quer dizer que a igreja adventista é isso aqui. Nós não estamos aqui para afirmar que nenhuma igreja ou julgar nenhuma igreja, mas estamos analisando as características da igreja de Deus. Então vi outro anjo voando pelo meio do céu. Anjo aqui está na figura do ser humano tendo um trabalho, uma missão, porque anjo quer dizer mensageiro. Então, ângelos, que vem lá do grego, se eu não me engano, ele quer dizer mensageiro. Então, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Então, pregar a todos os povos. E esse povo, então, estava dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. Voltamos lá no Gênesis. Apocalipse, né, capítulo 14, verso 7, volta lá no Gênesis. Adorai a quem? Aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa segunda mensagem, a segunda voz, então, diz que a grande confusão, a mãe de todas as religiões, a grande Babilônia, ela caiu. E o que ela tem feito? Ela tem dado de beber a todas as nações, todas as religiões, todos os povos, do vinho da fúria da sua prostituição. Então, tudo aquilo que foi alterado conforme a vontade do homem, através de decretos, de leis, né, foi entregue para nós. Nós somos protestantes, mas na verdade carregamos uma grande bagagem da igreja da Idade Média. Tá? Não vou falar aqui de igreja porque os filhos de Deus estão em todas as igrejas, mas a igreja que foi dominada durante um período pelo poder do homem, né? E ela então deixou essa bagagem. A própria profecia diz 1260 anos, e nós vimos que isso começou em 1538 e foi até 1798. Então, nesse período da idade, que é a Idade Média, foi introduzida muita coisa na nossa vida, no nosso estilo de vida, no estilo de vida do homem, que mesmo a gente dizendo que é protestante, nós ainda fazemos muitas coisas que vêm desse período. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, isso aqui é uma polêmica, celular, chip, computador, vacina, nada disso. Tudo tem a ver com obediência e fidelidade. Tá? As marcas de Deus e a marca da besta é obediência e fidelidade. Desobediência e infidelidade, essas são as marcas. O selo é diferente. Marca é uma coisa, selo é outra coisa, tá? Então vamos entender isso aí. Então recebe a marca na fronte. Na fronte é o quê? Mente, né?
Lembra que eu acabei de dizer que nós recebemos muitas características da Idade Média, vivemos conforme essas vontades, então a nossa mente está fundamentada nesses princípios que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que buscar a igreja de Deus. Né? Na mão, sobre o trabalho, sobre o que eu produzo, sobre a maneira como eu vivo e convivo e me relaciono com as pessoas. Porque, afinal de contas, o nosso relacionamento muitas vezes se dá em função do nosso trabalho. Então, é o que você faz e o que você pensa. Tá? Não é que na mão vai vir um chip ou na testa vai vir uma coisa escrita. Como está a sua mente? Como é que você se relaciona com Deus? Quais são os frutos do seu estilo de vida, da vida que você leva? Aí diz que esses que receberem essa marca, que viverem em conformidade com esses erros, né, com os erros que apontam para o mundo, que nos ligam ao mundo, esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos, santos anjos, e na presença do Cordeiro. Então Jesus estará com Deus, os santos anjos, e aquele que receber a marca da besta, aquele que for, então, reconhecido como seguidor do anticristo, né, que não faz parte, ele vai ser, então, atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, esses não terão descanso. Aqui está a perseverança dos santos. Aí agora coloca o que a gente tem que procurar. Quem somos nós? O que Deus quer? O que a gente tem que procurar para ser um indivíduo do céu? Porque aí é pessoal, é você e Deus. Tá? Não é você, eu e Deus. É você e Deus. Cada um no seu relacionamento com Deus. Aqui está a perseverança dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ok? Vou deixar para você refletir. Não vou nem comentar a esse respeito. Né? Vamos aqui mais um versículo importante, Mateus 24, verso 14. A gente está aqui no livro de Mateus 24, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Um sinal do tempo do fim, tá? A pregação do evangelho. Aqui não está dizendo e todos aceitarão o evangelho do reino, e todos aceitarão Jesus. Aqui está dizendo, será pregado este evangelho. Lembre-se que nós temos livre-arbítrio. E isso então nos dá o direito de escolha. Né? E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Apocalipse 18. Vamos lá, nós estamos aqui então. Então a gente termina aqui a questão de número 6, as características que determinam a verdadeira igreja de Deus, tá? Esses são pontos muito importantes. Questão de número 7, qual o motivo da vitória do remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus? Apocalipse 12, verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte não amaram a própria vida. Então, qual o motivo da vitória? O sangue do Cordeiro, e por causa da palavra e do testemunho que deram. Então, esse é o motivo da vitória, o sangue do Cordeiro. Assim como no Êxodo,
Quando os israelitas escaparam do Egito, depois que passaram sangue de cordeiro nas portas, o povo de Deus no tempo do fim vencerá graças ao sangue do cordeiro de Deus. Então não é por cumprir obrigações, mas porque você foi lavado no sangue do cordeiro, que tira o pecado do mundo. Assim como está escrito lá em João 1,29. A fé na morte e ressurreição de Cristo capacitará os remanescentes a dar seu testemunho de fé. Então, quando você acreditar que Jesus veio a esse mundo na carne, morreu e ressuscitou, você será capacitado a dar o seu testemunho de fé. João 1,29 diz o seguinte: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João aqui apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é a vontade de Cristo com relação àqueles que ainda não fazem parte da igreja verdadeira? Lembre-se lá da primeira pergunta, quando eu comentei com você, a igreja verdadeira, do meu ponto de vista, no meu crer, é a igreja que procede do nosso interior, mas não segundo a nossa vontade, segundo as verdades bíblicas. Então aqui a gente vai ver qual é a vontade de Cristo com relação àqueles que ainda não fazem parte da igreja verdadeira. João 10,16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Olha que coisa linda. As ovelhas, elas são criadas por um pastor. O pastor trabalha cada ovelha desde o nascimento no colo. E você sabia que elas têm uma percepção da voz do pastor que cuida delas? Outra pessoa pode chegar, chamar, fazer o que for, elas não se confundem. Então aqui Jesus está dizendo que quando essas ovelhas ouvirem a voz dele, elas se juntarão e haverá um único rebanho e um só pastor. Então ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Quando existe graça, há oportunidade e convite da parte de Deus. Este convite se torna ainda mais urgente nos eventos finais, no último chamado divino. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seu pecado e para não participardes dos seus flagelos. Então, nós vimos lá em cima que haverá tormento para aqueles que não fazem a vontade de Deus, aqueles que não buscam conhecer a vontade de Deus. Claro que dentro da justiça de Deus, do julgamento de Jesus, eu não sou ninguém para dizer quem é, quem não é. Não é isso que eu estou fazendo aqui, tá? Mas é o que a Bíblia está dizendo. Saia dela, povo meu. Mas sair de quê? Da cidade? Sair da igreja? Ou sair dos costumes adquiridos e viver a verdadeira religião? Uma religião de relacionamento com o céu, para que então eu possa ter um relacionamento melhorado com os homens. Apocalipse 18, verso 4. Deixa eu ver se eu coloquei ele aqui para nós. Coloquei sim. Apocalipse 18, verso 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, para não participardes dos seus flagelos. Então, é necessário, sim, que conheçamos a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que aponta para a igreja verdadeira. E a igreja verdadeira nasce no coração de cada um. Deus busca fidelidade, Deus busca obediência. Tá? Lembra do sacrifício de Caim e de Abel? Abel fez o que Deus quis, Caim fez diferente. Mas eles viviam antes da graça. A graça sempre existiu, desde que Deus promulgou a vontade dele de morrer
de vir na forma humana e morrer no lugar do ser humano, ou de qualquer povo que tivesse caído. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que a terra caiu, mas outros povos não, outros seres não caíram. Desde que Jesus tomou a posição de dar a sua vida em resgate de todos aqueles que nasceram sob a bandeira do pecado, a graça já existe porque nenhum de nós foi merecedor. A graça já existe desde Adão, desde Eva. Sempre foi a graça, nunca foram as obras. Mas as obras foram usadas para manter o povo de Deus em condição de fidelidade. E mesmo assim caíram. E é por isso que a palavra de Deus nos diz que, ainda que nós temos um advogado fiel e justo, e que ainda que a gente caia, ele intercede por nós. Nós podemos nos levantar. Então nós precisamos entender nosso compromisso. Entendi que Deus tem um povo fiel nos nossos dias. Esse povo guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. O Senhor deseja que seus filhos se unam a esse povo. Eu me comprometo a ouvir o chamado de Jesus e a fazer parte da sua igreja, a igreja de Cristo. Estude a Bíblia, compreenda a Bíblia, faça parte do povo de Jesus, do remanescente fiel, mas não em função de uma placa de igreja, de um CNPJ, de um prédio, não acreditando que essa igreja não tem problemas, mas faça parte da igreja de Jesus que brota no seu coração e que coloca em você a vontade de fazer o que é correto. Tá? Entenda que Deus é o mesmo, sempre foi Deus desde o início, é o mesmo hoje, sempre o será por toda a eternidade. E Ele tem um desejo especial para a nossa vida. Ele tem princípios, tem regras, e a sua lei moral. Entendo que é lei moral, entendo que é lei cerimonial, leis de saúde, né? Entenda aquilo que fazia parte de uma cerimônia que apontava para a vinda do Cordeiro e aquilo que faz parte do princípio que é o próprio Deus, da moral que é o próprio Deus. Que Deus nos abençoe, nos livre, nos guarde e que nós possamos continuar crescendo na fé. Que Deus esteja com a tua família, abençoando você hoje e sempre, trazendo o que você tanto estiver buscando, desde que seja para o crescimento, para o encontro com Cristo, e que você possa se sentir feliz, porque ainda que estejamos vivendo momentos difíceis, Jesus já veio, já venceu e entregou a própria vida por nós. Não é um sacrifício qualquer, não é porque ladrões morriam em cruz, não é porque mentirosos morriam, não é porque pessoas revoltadas contra um governo humano morriam em cruz, que a morte de Jesus se iguala a deles. É o próprio Deus encarnado e sem ter pecado algum, sem ter culpa nenhuma, tendo poder para destruir tudo e manter o universo da forma que ele desejasse, ele ainda assim resolveu descer ao ponto mais baixo, receber toda a carga de todo o pecado que ocorreu no mundo inteiro, a fim de que nós pudéssemos alcançar a salvação. Que Deus te abençoe, te livre e te guarde de todo mal, que anjos poderosos estejam ao seu redor. Até o próximo estudo. Nós ficamos com a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.